Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus para você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, amém? Eu já quero começar esse vídeo orando, entregando ao Senhor, apresentando mais um dia, mais um vídeo, mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa jornada aí de 21 dias de propósito com Deus, o nosso secreto. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro ao Senhor. Sê conosco, Pai, mais um dia. Sê conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Para o Senhor não existe distância, para o Senhor não existe tempo, Pai. Para o Senhor não existe nada difícil. Pai, obrigado por cada pessoa que me assiste. Obrigada, Senhor, por cada vida, por cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Alcança, Deus, a vida das pessoas, Senhor, que o Senhor quer tocar. Toca da forma que só o Senhor pode tocar, Senhor, em nome de Jesus. Coloca em nós, Pai, mais fome e sede pela Tua palavra. Coloca em nós, Senhor, mais fome e sede por Te amar, Senhor, por estar no secreto com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos capacita a Te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês no dia de hoje é em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, que é da parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa palavra, o Senhor trabalhou muito ela no meu coração quando o Senhor me chamou para entrar nesse processo ali de 2 anos com Ele, né? No outro vídeo eu falei que eu ia falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui durante esses 21 dias, esse propósito de jejum, oração, secreto com o Senhor, é o que eu já vivi, o que eu já passei com o Senhor, que o Espírito Santo me ensinou. Então, o Espírito Santo, ele me convidou a deixar muitas coisas que estavam me afastando da presença dele. Então, eu precisei renunciar. E dentro dessa renúncia, o Senhor falou para eu voltar para a minha casa, para dentro de casa e limpar a minha casa, cuidar da minha casa, cuidar das minhas filhas, cuidar da minha maternidade. E o Senhor, quando Ele dá a visão, Ele manda a provisão, né? Às vezes a gente fica com medo, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a renda? Eu vou parar de ajudar o meu marido nessa área? Mas aí o Senhor vai dando estratégias, amém? E comigo foi dessa maneira. E o Senhor, Ele me convidou para limpar a casa. Porque muitas vezes a gente quer viver o novo de Deus, só que cheio de coisas velhas dentro de nós. E o Senhor, Ele nos ensina que quando Ele quer nos levar para a terra prometida, a gente não pode ir com a mesma mentalidade do Egito. A gente precisa passar pelo processo com Deus, pelo processo de limpeza, pelo processo de dependência mesmo do Senhor. Igual aquele povo lá no deserto, quando saiu do deserto lá em Êxodo. Então, ali, naquele momento, naquele processo, quando a gente se volta para o Senhor no nosso secreto, Ele vai nos mostrando. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de nós. E quando a gente se aproxima dEle, a gente vai vendo como que está o nosso coração. Às vezes a gente está longe de Deus e está achando assim, ah não, tá tudo bem. Tá tudo sob controle, estou vivendo aqui o meu cristianismo morno, estou indo para a igreja, estou orando, estou fazendo isso e aquilo. E estou achando que está tudo bem. Só que quando a gente se aproxima mais do Senhor, Ele vai mostrando o que está no nosso coração. Aí a gente fala, opa, Senhor, peraí, isso aqui não está certo. Pai, peraí, isso aqui está sujo. Pai, peraí. Porque às vezes a gente no automático, a gente vai vivendo a vida ali no automático e vai esquecendo de limpar. Vai colocando, tem uma sujeirinha ali debaixo do tapete que a gente tem preguiça de tirar, que a gente não coloca aos pés do Senhor. Então aqui, o que é que essa mulher fala aqui? O que é que essa parábola fala aqui que essa mulher fez? Ela percebeu que ela perdeu uma das dracmas, uma das moedas, ou seja, um valor dentro da casa dela. Ela perdeu. E aí, então, o que ela fez? Ela acendeu a candeia, ela acendeu uma luzinha ali. Opa,
tem alguma coisa errada. Deus, parece que as coisas não estão fluindo, eu estou patinando no mesmo lugar, tem alguma coisa errada. A gente já acende aquela lâmpadazinha. Deus, por que eu não consigo avançar nessa área? Pai, porque as coisas são tão assim, vagarosas, são tão assim, difíceis, morosas, sabe? Parecendo assim que tem um peso, parecendo assim, meu Deus, que tem algo errado. O que é isso, Pai? E aí, quando a gente vai se aproximando mais do Senhor no nosso secreto, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai falando, ó filha, tem falta de perdão no seu coração para tal pessoa, aí você vai lá e tem que renunciar, você tem que liberar o perdão, tem que liberar aquela pessoa no mundo espiritual, mesmo que você não queira, mesmo que você fale assim, Deus, essa pessoa me fez mal, Deus, essa pessoa, mas a gente não pode querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E aí, o Senhor vai nos conduzir, muitas vezes a gente não vai conseguir e tem que ser o Espírito Santo mesmo conduzindo a gente, é pelo Espírito, não é pela nossa força, porque pela nossa força, irmãs, a gente não consegue. Pelas nossas forças, pela nossa carnalidade, a gente não consegue. Tem que ter o Espírito Santo nos conduzindo, tem que ter o Espírito Santo do Senhor nos ajudando. E Ele é Deus para nos ajudar, para nos capacitar a liberar perdão, a orar por essas pessoas que nos magoaram, para que a gente possa viver algo novo em Deus. Porque não adianta a gente querer viver algo novo com o coração cheio de coisa velha, com a nossa casa cheia de coisa velha. Isso vale tanto para o natural quanto para o sobrenatural também. Então o Senhor, Ele quer o nosso coração diante dEle puro, limpo, íntegro, porque retidão, justiça, integridade são as bases do trono de Deus. Então a gente precisa conhecer a palavra do Senhor também e mergulhar, fazer realmente a faxina ali no nosso coração a partir da palavra de Deus. Jesus fala lá em João 15 que nós estamos limpos pela palavra. Então, a gente precisa ler a palavra, porque a palavra vai nos confrontar, a palavra vai nos limpar, a palavra vai nos fortalecer o nosso espírito. Então, essa mulher aqui na parábola da moeda perdida, ela varre a casa dela. Ela varre atentamente até encontrar de volta esse valor que ela perdeu dentro da casa dela. Até encontrar de volta a alegria que se perdeu dentro da casa dela. Até encontrar de volta a comunhão, a paz, a prosperidade dentro da casa dela. E é essa comunhão, paz, prosperidade, felicidade que só está em Deus, no valor eterno. E aí, então, quando ela encontra, ela reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, até lá em Provérbios 14, a Bíblia fala assim que a mulher sábia edifica a sua casa. Então aqui, essa mulher, ela foi sábia dentro da casa dela. Ela foi olhar ali atentamente o que estava de errado na casa dela, começando por ela mesma. O Senhor, antes dele multiplicar alguma coisa na nossa vida, antes dele nos abençoar, ele vai nos preparar. Então, muitas vezes a gente vai querer ouvir o Senhor, querer se achegar mais perto dele e vai ter essa dificuldade. Mas por quê? Porque a gente está cheia de nós mesmos. A gente está cheia de entulho, a gente está cheia de coisas ruins pesando o nosso coração diante de Deus. Aí às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo ouvir o Senhor. Às vezes é porque o ouvido está muito cheio de outras coisas. Então a gente vai precisar fazer o quê? Nos esvaziar. Desapegar mesmo, desapegar daquilo que não agrada ao Senhor, desapegar daquilo que muitas vezes é lícito, às vezes não é nem pecado. Por exemplo, você passa muito tempo assistindo filme, assistindo série, nas redes sociais, buscando coisas assim que não são necessariamente pecado, mas que está enchendo você de coisas do mundo, da vida de outras pessoas, enchendo. Aí depois sobra 5 minutinhos no final do dia para você ir lá e agradecer, obrigado Senhor, e fazer aquela oração rapidinha e nem escuta ao Senhor, não consegue. Por quê? Porque está muito cheia de si mesma, cheia de orgulho, cheia de pecado que não confessou ainda ao Senhor. Então, o Senhor,
E eu não estou falando isso para te julgar, para trazer condenação sobre a sua vida, não. Mas para te alertar, para trazer um despertamento para você, porque foi isso que o Senhor fez comigo. Filha, sabe esse pecado aqui? Sabe isso aqui que você fez? Pois é, mesmo que passou muito tempo, você precisa se arrepender. Aí eu falava assim, Senhor, mas como que isso é pecado? Porque às vezes eu não entendia, na minha ignorância eu não entendia. Mas como que isso é pecado, Deus? Eu não fiz mal para ninguém. Senhor, isso eu achei que eu estava feliz, estava tudo bem. Mas não, o Senhor vai direcionando conforme a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter a palavra do Senhor no nosso coração. Para a gente não pecar contra o Senhor, para a gente não andar na contramão daquilo que diz a palavra de Deus. Porque às vezes a gente está exigindo bênçãos do Senhor, pedindo ali, ai, Deus me abençoa, Deus abençoa isso aqui, mas a palavra diz também que o nosso coração é enganoso e o nosso coração faz planos, mas a última palavra é do Senhor, porque Deus, Ele não vai dar nada pra gente quando a gente está fora da direção do Senhor. Então, muitas vezes o não de Deus para nossa vida é para nos proteger, porque o Senhor, Ele vai nos dar estrutura primeiro, Ele vai nos dar capacidade primeiro, Ele vai nos limpar de todo pecado, de todo peso, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Então o Senhor vai tirar toda a culpa, toda a condenação, porque o Espírito Santo ele não nos condena, quem nos condena é Satanás. E o Espírito Santo ele faz o quê? Ele nos convence. Então ele vai nos chamar ao arrependimento, ao convencimento. E falar assim para você, olha filha, isso aqui tá errado, não faz mais isso. Isso tá errado, não faz mais isso. E o Senhor vai aos poucos trabalhando em você, mas você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Amém? E foi isso que o Senhor foi me conduzindo, dando lugar ao Espírito Santo. E muitas vezes, quando a gente começa uma oração, começa um propósito, começa a se aproximar mais do Senhor, vai haver o que no mundo espiritual? Vai haver resistência. Ou seja, as trevas vão tentar parar você, vão tentar parar a sua oração. Já parou para pensar quando você começa a orar e vem aquele sono assim do nada? Vem um sono, ou então quando você começa a ler a Bíblia e vem um sono do nada, você não consegue ler um capítulo direito. Isso é espiritual, minha amiga. Isso é espiritual. E aí você precisa batalhar, guerrear espiritualmente, pedir Espírito Santo, me capacita, me ajuda. E muitas vezes vai começar a acontecer o quê? Você vai começar a fazer a faxina ali, junto com o Espírito Santo. Vai começar a varrer a sua casa. Fazer a faxina literal mesmo, gente. Agora, fim de ano mesmo, as pessoas gostam, né, de fazer aquela faxina de fim de ano. Então, já é um convite aí do Espírito Santo para nós, fazer esse faxinão na nossa vida também. Tanto dentro de casa, como dentro do nosso coração. Ver também os nossos relacionamentos, com quem que a gente está convivendo, prestar atenção nisso, sabe? Porque às vezes a gente vai estar no meio de pessoas que vai estar impedindo o favor de Deus na nossa vida, que vai estar fora do propósito do Senhor para a nossa vida. Então, até nisso, a gente precisa pedir ao Espírito Santo, Pai, me tira das mesas que não são do agrado do Senhor, me ajuda a me levantar, porque o Senhor, Ele vai sinalizar, o Espírito Santo vai falar, ó, esse lugar não é mais para você, essa amizade não é mais para você andar, mas a decisão é sua, de se levantar dali. Lá em Salmos 1, fala pra gente não se assentar na mesa dos escarnecedores, pra gente não se assentar na roda dos zombadores e nem seguir os conselhos do mundo, nem seguir os conselhos dos ímpios. Então a gente precisa observar, se atentar e fazer essa faxina também nos nossos relacionamentos. E quando a gente entrega isso para Deus, fala assim, Senhor, tá entregue nas tuas mãos, faz como for da tua vontade, é uma oração perigosa, amém? Porque às vezes a gente não imagina o que Deus vai fazer. E quando Deus começa a fazer, a gente começa a questionar, Senhor, mas essa amizade de tantos anos, Senhor, mas olha o que fulana fez pra mim depois de tanto tempo, Deus, olha essa ingratidão, Senhor, mas aí é o Senhor já trabalhando na sua vida, fazendo a faxina dele em tudo na sua vida. Então, primeiro a gente tem que entregar ao Senhor e colocar o nosso coração à disposição do Espírito Santo. Falar assim, Deus, ó, eu quero viver o novo do Senhor, então tira tudo que não presta, tira tudo que é velho, tudo que é do passado, me ajuda a deixar o passado no passado e me ajuda a construir uma nova história junto com o Senhor. Amém? E Deus é Deus para restaurar a nossa vida, para nos colocar alinhados ali no prumo de Deus.
e não tem lugar melhor para se viver senão no centro da vontade de Deus. E continuando sobre a oração. Quando a gente começa a orar, começa a se aproximar mais, vai vir resistência para nos parar. Vai vir resistência do inferno para tentar nos parar, para fazer a gente parar de orar, para fazer a gente parar de persistir, para abalar a nossa fé em Deus, para falar assim, não está adiantando nada esse propósito, esse jejum tão pequeno não vai adiantar nada, mas isso é o inimigo tentando parar você, isso é o inimigo tentando fazer com que você não cresça na presença de Deus. A gente começa pequeno mesmo, a gente começa com pouco mesmo, mas o Senhor fala, quando a gente é fiel no pouco, mesmo que for uma oração de 1 minuto, mas uma oração sincera, uma oração pouquinha, mas quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca no muito, o Senhor vai nos ensinando, nos fazendo crescer na presença dele. Lá em Neemias capítulo 4 diz assim, quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então, quando a gente começa a colocar a nossa vida à disposição do Senhor, que o Senhor começa a reconstruir os muros da nossa vida, quando a gente começa a se esvaziar do nosso próprio eu, do nosso ego, do nosso orgulho, e começa a construir ali o caráter de Cristo em nós, o Espírito Santo começa a construir o caráter de Cristo em nós, vai vir retaliação do mal, vai vir gente apontando o dedo, vai vir gente falando assim que isso não adianta de nada, que você não vai conseguir, que isso aí é fogo de palha, que esse propósito não adianta de nada. Mas, gente, é a oposição do inimigo. E o que é que você vai responder? A mesma coisa que Neemias respondeu. Lá no capítulo 6, versículo 3 de Neemias, ele diz assim, em resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Ou seja, estou fazendo aqui o meu propósito com Deus e nada vai me parar. Estou fazendo aqui o que o Senhor direcionou e colocou no meu coração. E eu não vou parar. Eu vou buscar o meu Deus. Eu quero mais de Deus. Eu vou conseguir em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está comigo. Maior aquele que está em mim do que aquilo que está no mundo tentando me parar, tentando me desanimar, tentando abalar a minha fé. Maior é Deus na minha vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, presta atenção nas distrações, presta atenção no seu tempo de celular, de rede social. Nesses 2 anos de processo que eu passei com Deus, Ele pediu para eu desativar todas as redes sociais. Eu fiquei só com o YouTube e a minha vida era limpar a casa, faxinar a minha casa e assistir pregação. Faxinar a minha casa e ouvir um louvor. Faxinar a minha casa e pedir ao Senhor, e orar, e pedir ao Senhor, Deus, enquanto eu estou faxinando a minha casa, Pai, aqui fora da minha casa, o Senhor vai faxinando meu coração. Pai, em nome de Jesus, enquanto eu estou faxinando a minha casa, tirando todo entulho, tirando todo o lixo, tirando toda a bagunça, que o Senhor tire também toda a bagunça da minha vida. Neném. Então já começa a orar e já começa a profetizar. Eu vou viver o novo de Deus para minha vida. Eu vou viver os propósitos do Senhor para minha vida. Em nome de Jesus, nada vai me impedir. Nada pode me separar do amor de Deus. Cristo é quem me justifica. Eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Amém. Tem também essa palavra que o Senhor me direcionou em 2 Reis, capítulo 4, sobre o milagre do azeite. E aqui no versículo 5 diz assim: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Então aqui, Eliseu falou para ela buscar as vasilhas, porque ela foi lá para procurar o profeta, foi lá procurar o milagre dela. Ela precisava da provisão, ela precisava do milagre. Aí a Bíblia fala que ela seguiu a instrução de Eliseu. Eu não vou ler tudo, mas você medita nessa palavra aí também. Ela seguiu o conselho de Eliseu e foi para dentro de casa. Foi embora, se fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Então, antes do Senhor nos encher dele, a gente precisa se esvaziar. A vasilha tem que estar vazia. Tem que tirar tudo que não presta, tem que tirar todo o lixo, tem que estar vazia. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos.
desapegar das coisas do passado. Igual o Senhor falou para Abraão: sai, Abraão, da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que lhe mostrarei. Então, Abraão teve que desapegar para viver o novo de Deus, para viver aquilo que o Senhor tinha para ele como propósito. O Senhor, ele quer sim que a gente viva o novo, mas a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, tirar tudo que não presta, fazer a faxina, varrer a casa, acender a candeia da palavra de Deus, acender a luzinha, pedir ao Espírito Santo: Pai, vem aqui junto comigo, me ajuda, me capacita, me ajuda a me esvaziar, tira de mim tudo que não presta, me limpa através da palavra do Senhor, me ajuda. E o Senhor, ele vai capacitando. Não se perca no meio das distrações, tire os entulhos, faça a faxina e vai orando, vai jejuando, vai entregando ao Senhor o seu dia, a sua casa, a sua família, vai edificando pouco a pouco, dia a dia, a sua casa, como uma mulher sábia, como um homem sábio também, os homens precisam também edificar. E vai declarando a palavra de Deus, vai declarando, vai meditando na palavra do Senhor, mesmo que só um pouco, mesmo que um versículo, mesmo que um capítulo, mas vai se esforçando, porque a palavra de Deus fala que o céu é tomado por esforço. No esforço de nos colocar disponíveis para o Senhor, no esforço de nos colocar para buscar o Senhor, para colocar o nosso coração diante dele e pedir: Pai, eu não dou conta, mas o Senhor é quem me capacita. Pai, eu não dou conta, eu não sei como fazer isso, não sei como perdoar, mas o Senhor me ensina. Porque Jesus falou que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. E ele nos ensina. E ele nos ama, e ele nos quer por perto. Não importa os nossos erros do passado, não importa o tamanho do nosso pecado, porque a gente tem mania de colocar pesos e medidas no nosso pecado, mas para Deus pecado é pecado e ele é perdoador. Ele é perdoador de pecado. Se Deus perdoa o pecado, quanto mais restaurar uma vida financeira. Se Deus perdoa pecado, quanto mais restaurar o nosso casamento. Se Deus perdoa pecado, quanto mais Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Então, medite nessa palavra. Fica firme no seu jejum, no seu propósito, no secreto com o Senhor. Que o Pai que te vê em secreto, Ele contempla o seu coração. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.